Fala, criptonautas! Hoje estamos num episódio aqui de peso. Não é porque as pessoas são peso pesado como eu, mas é peso aqui que vocês vão entender. São 4 pessoas nesse podcast. Vamos entender quem que está aqui. Ele, que é cofundador e head de tokenização, com especialidade em ativos virtuais, a parte de tokenização e produtos imobiliários Web3. Vamos fazer uma breve descrição aqui dele. Ele tem uma trajetória no setor imobiliário, vamos entender o que significa isso, e no ecossistema cripto. Além disso, ele é responsável pela visão do produto lá na DexCap. A gente vai ouvir esse nome aqui algumas vezes hoje. Ele atua na interseção entre a parte de inovação e a parte de regulamentação, que é aquilo que a gente busca aqui, equilibrar sempre que a gente pensa no mercado brasileiro. Ele está definindo uma espécie de arquitetura de soluções digitais e integrações com os smart contracts e com roadmap estratégico de empresas. E também é um dos principais nomes por trás e da experiência do usuário, do user experience e do modelo que está operacional dessa nova plataforma. É o André Mileto. E nós temos também o PH, mais conhecido como PH, a especialidade de crédito estruturado, mercado de capitais compliance e regulatório. Felipe. É um especialista em estruturação financeira e atua há mais de 15 anos no mercado de capitais, participando da fundação e operação de instituições renomadas. Na DexCap é o cérebro por trás das operações estruturadas, viabilidade regulatória, RCVM 88, debêntures, SPEs e avaliação de risco. Sua atuação garante robustez e aderência às melhores práticas do mercado financeiro tradicional. CEO da DexCap, certo, filho? Isso, muito prazer, cara. Prazer, cara. Valeu. Vai lá, Thiago, também. Gente, esse episódio é um episódio extremamente especial. Vocês vão entender os motivos. Nós estamos aí numa sequência de episódios especiais em que o Criptoverso aqui foi convidado para atuar em certos segmentos. E vocês vão entender isso bem aqui, que vai ter vários enredos aqui. Antes da gente explorar aqui o André e o Felipe nos bons sentidos, vamos falar dos patrocinadores que nós temos aqui em todos os episódios. Se você está procurando uma vantagem tributária, porque os impostos aqui do Brasil são um pouco complexos, tem um certo nível aqui de problemas, às vezes, fiscais para você fazer uma declaração, algumas horas de contabilidade por mês a mais sendo pagas. Você já pensou em ter uma residência ou uma identidade, uma cédula de identidade lá no Uruguai? Boa carne, boa comida, próximo aqui do sul, sudeste, simples de você chegar. Você consegue ter uma identidade num final de semana, custo super em conta, super barato, e você consegue ficar 10 anos sem pagar nenhum tributo de rendas que não são provindas dentro lá do Uruguai. Se você montar uma empresa por lá e vender por lá, é claro que você paga imposto de renda lá. Mas se você, por exemplo, tem uma empresa online, você pode pedir uma residência fiscal fora daqui e, de repente, ficar 10 anos aproveitando esse nível de vantagem. Se você quer saber mais sobre isso, é só você clicar aqui no uruguaihub.com, o link vai estar abaixo. Quem mais, Thiago, que nós temos? Bom, nós temos a Educação Real, que é a plataforma de ensino criada por Renato Amoedo e Arlan Churão. Foi pensada e projetada para levar conhecimento sobre Bitcoin e conteúdo sobre liberdade, formando assim indivíduos soberanos. Cursos disponíveis no site da Educação Real. Autocustódia de Bitcoin, derivativos de Bitcoin, Bitcoin na Bolsa de Valores, inteligência de mercado, história da moeda, programação em Bitcoin, fundamentos de contrato inteligentes, blockchains para programadores. Acesse o site www.educareal.com ou educacalreal.com. Você vai ter acesso a tudo isso. Inclusive, eles estão lançando um módulo agora, que você paga uma mensalidade, que é a Real Academy. Você paga uma mensalidade e assiste todos os cursos. Eles até estão com planos aí interessantes de você fazer um teste de um mês grátis. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha acabado. Mas se não acabou, o link aqui abaixo vai te levar lá. Então, é só você dar um clique. Bom, voltar aqui para o André e o PH.
Isso aí. Olha, me disseram que é Euler também, né? O filho do vento. Não pode contar, cara. O cara falou... Olha, Não, primeiro falar lugar, cara, vocês falaram da gente melhor que a nossa gente. mãe, Minha mãe não fala assim de mim, normalmente. Pô, se a sua mãe entendesse de tokenização, eu ia me surpreender Eu ia- muito. eu ia também. Eu ia me surpreender muito. Espero que ela não saiba de nada disso, de nada desse Nós problema. temos uma camisa cara. diferenciada em cima da mesa, não temos? É verdade, Thiago. Você Pô, me tem lembrou uma bem. arte bonita, né? Verdade. Se você está reconhecendo, né, que arte é essa aí, você que está vendo, né, o podcast, tá dando para dar uma olhada que arte é essa? É uma camisa que a gente ganhou de quem mesmo, André? Vamos lembrar aqui, olha. Bitcoin cabuloso, é Poxa, isso? Bitcoin Alô, Márcio, cabuloso. do Bitcoin Cabuloso. Forte abraço, hein? Boa. Maravilha. Márcio, muito obrigado Valeu, aí, Márcio. Muito por bom, essa muito grande bom. camisa. Obrigado por lembrar, Thiago. Maravilha. Vai M, ser aqui, sorteado. tá? Aqui é M. Aqui é Vai ser, né, sorteado para, né, o Criptonauta, né, do mês. Você que interage nas nossas redes sociais, nas diversas redes que a gente tem, você pode ganhar essa camisa totalmente, né, na faixa. Basta ser a pessoa que mais se engaja com o nosso, né, conteúdo. Mais, né, compartilha, mais curte, mais deixa comentário. Serve lá no LinkedIn, serve lá no Twitter, serve lá, né, dentro lá no Instagram, YouTube. Tudo que a gente posta, você pode deixar seu nível, né, de comentário, que a gente conta. Tem um robô chamado Mari que conta e aí diz quem são as pessoas que mais curtem. E aí você pode ganhar essa, né, camisa lá do Márcio. Abraço, Márcio. Bonita a camisa, né? Linda, Eu quero uma. linda. Ó, Maneira. e tem um segredo ali, ó. Tem a ver, né, com luta. Essa estampa aí tem a ver com luta. Só vou deixar isso aí. Mas antes da gente chegar, eu quero saber o seguinte. Por que vocês estão travando o nosso lançamento? Eu queria entender. Não, eu falei que eu ia cobrar isso Olha. aqui, né, cara? Vai dar treta. Vamos Ótima conversar pergunta. aqui, querendo A Ótima saber pergunta, eu irmão. falei que contigo... tipo de problema você está gerando Ano para passado, gente. a gente pensou em MVP, não, fazer um MVP e já rolou 500 MVPs aí. E a gente ainda não lançou o produto de vocês Muito lá bom, da muito da bom. Touch Energy. Da Touch Eu Energy. acho que a gente tem que falar bastante disso. Vamos chegar nisso, vamos chegar nisso. É isso aí, é isso aí. Tô esperando vocês, cara. Só isso, tá tudo pronto. Um joga pro outro, vocês viram como funciona. Tudo isso aqui, pronto, né? tô esperando vocês. Esperando vocês. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, que a gente sempre quer saber um pouquinho da história. Boa. Como é que vocês chegaram no universo, né, de cripto? Porque é um universo ainda meio de, digamos que, early adopters, né? Pessoas que estão, né, começando. É um universo ainda de gente esquisita. Ótima analogia, irmão. Esquisito. Interessante que eu comentando, né, gente, essa semana eu estive em um evento que a maioria das pessoas que estavam ali para escutar sobre tokenização, sobre cripto, eram pessoas, nada contra, tá bom, ô, Felipe? Mas eram carecas ou cabelo branco, entendeu? A maioria, 70% do público, nesse nível para escutar falando sobre tokenização de ativos, de investimento, sobre cripto. Então, assim, é um momento que todo mundo... Você brincou aí da minha mãe, cara. Minha mãe podia estar nesse meio Podia estar ali nesse também. evento. Entendeu? Tinha idade, né? Tinha idade deles, Tinha idade inclusive. pra estar ali. Tem muita gente querendo se atualizar e, cara, quem é novo e não entende nada desse universo tá precisando correr. Achei mesmo. interessante esse comentário seu, porque normalmente a geração mais nova é que assume esse papel de liderança, né? E achei curioso vocês trazerem esse dado, né? Que tinha mais gente sênior tratando do assunto, Perfeito. porque assim tá super acelerado, né? Super no acelerado. Brasil, né? Super acelerado. Super. E aí eles queriam entender assim história. Felipe, falar sobre sua história aí. Cara, depois... deixa ele começar, André que eu acho que é começa. mais curta, até porque ele é muito Exato, novo. eu ia Não é falar isso. possível que Eu ia falar isso. você descobriu o Bitcoin ontem. Não é possível que tu tenha... Pô, não é possível. Foi demais. Bom, primeiramente, agradecer o convite, né, do pessoal. É fenomenal. nossa honra. Parceria muito boa aí que, enfim, a gente vem construindo. Cara, eu conheci cripto, Bitcoin e blockchain em 2018. Uau! Foi quando eu finalizei a minha escola. Quando ele tinha 8 anos. Eu tava ali. Tinha acabado de finalizar a escola. Tava decidindo ali o que eu ia fazer e tal. Minha mãe, não, vai pra direito, vai pra isso. Eu falei, mãe, não, cara, eu quero, enfim, seguir mais no âmbito financeiro e tal, porque na época eu era estudante atleta e tal. Então Maneiro. já, enfim, fazia high school. Então eu tive esse contato com o setor financeiro na época e o pessoal já falava o que é Bitcoin, o que é aquilo e tal. Eu, pô,
tem alguma coisa aqui. Você era atleta de quê? Futebol. Uma dúvida. Estudou Sério? fora, você estudou fora, né? Isso, Certo. soccer. Porra, sério? Isso foi meu último Mas não é só ano menina ali. que jogava isso lá fora? Como é que fosse? Pelo contrário, na minha escola só tinha homem, cara. Não diz que os Estados Unidos só mulher joga Cara, soccer, é isso? realmente o soccer lá é muito forte de feminino, né? Mas acho que desde a época do Flávio Te Augusto, aceitaram? né? Sim. Foi uma transição tranquila. Foi uma transição Foi desde a época do Flávio Augusto, né? Da compra lá do Orlando e tal. Verdade, O futebol boa. lá começou a ter essa latência e aí, enfim, em 2018 eu surfei um pouquinho na época. E foi quando eu comecei a, de fato, a sentar o bumbum ali na cadeira, estudar sobre e tal. Obviamente, não tive a sorte do meu pai ou da minha mãe me dar 10 mil reais ali na época, né? Pra eu brincar. Mas... Dava alguns bitcoins Exatamente. Mas desde lá a gente vem aperfeiçoando sempre o conhecimento, né? Sim, O Marcelão, o pessoal lá na empresa, a gente tem essa cultura de ninguém sabe tudo o suficiente, todo mundo Nossa, sempre aprendendo possível. e é isso que a gente busca fazer aí no dia a dia em relação a isso, né? Porque toda hora muda, cara. Então, Sim. É super dinâmico. Exato. Difícil Muito. acompanhar. exato. Muito. Legal. E em 2021, né, completando, eu conheci a Ribus, foi quando ela foi fundada. Na época eu trabalhava numa startup no meio de tech de um amigo meu. E aí, enfim, na época eu conheci a Ribus no Rio Innovation Week, o pessoal tava tudo muito no começo. Na época eu já estava ali, né, fazendo gestão financeira e tal. E eu tenho familiares do setor de construção e eu, cara, Entendi. tem um potencial ali, né, Claro. em relação à junção desses dois mercados. Você trabalhava como desenvolvedor, de alguma maneira. Também, cara, também. Na época, minha mãe, ela Interessante. tinha os projetos dela na junta e tal, mas eu era mais no âmbito ali de comercial, financeiro. Então, foi bem legal essa experiência que a gente acaba não ficando na bolha ali, né? Perfeito. Então, na época, a junta comercial tinha uns projetos aí de facilitar toda essa abertura de empresa, digitalização de processo, né? Que é muito certeza. isso. Mas, na época, não acabou indo para frente. A minha mãe entendeu ali um pouco sobre o conceito da tecnologia, né? Dessa parte de digitalização dos processos, Certo. dos documentos. Foi bem legal. Aí, em 2022, eu entrei na Ribus, no setor financeiro. Legal. Foi bem legal, foi uma experiência bem interessante. E de lá para cá, em 2023, a gente fundou a Dex, né? A Dex Cap. E, enfim, tivemos alguns modelos aí de negócio de 2023 para cá que a gente veio não pivotando, né, mas melhorando em si, assim, a parte de Período tanto de licença, tech, etc. exatamente, Período exato. de Foi licença, um ano e meio de auditoria. Ajuste do produto, porque nem tudo nasce Exato. exatamente como é que vai sair, então o produto foi sendo ajustado Perfeito. até estar no produto Que a que gente a tá gente está hoje, né? hoje. Exato, você vai dar a palhinha aí. Essa é a minha parte aí da onde eu vim parar. Como que nessa- como é que no parou setor. aqui? Exato, Sem já passando aqui o carro na frente dos burros aqui. Aham. Hoje o Mileto, como o meu braço direito lá, a gente trabalha muito junto, foi uma sinergia muito boa desde quando a gente chegou para a primeira reunião. Legal. Ele me entende muito bem, porque eu sou um cara que eu tento acelerar muito as coisas e minha linha de pensamento é muito acelerada para, às vezes, eu posso até travar alguém desse jeito, né, brother? E ele Ou consegue... assustar. Ou assustar, é verdade. E ele consegue pegar isso e ser mediador ali ou com o prestador de serviço ou com alguém que a gente está atendendo. E, ao mesmo tempo, quando ele precisa ser o cara que quer dar o corte em alguma coisa, eu consigo ser o cara que, não, vou mediar... Tem mais paciência, Ter mais cara, paciência. não faz isso, tá? Então, a gente é uma boa sinergia trabalhando. E, cara, um moleque novo, 23 anos. Uau. Já de cabelo branco. Exatamente. mas Já de cabelo mercado, né? branco. Tá no mercado cripto, trabalhando com finanças, pô. Só Misturando podia só dar nisso. crédito ainda, cara. crédito. Tem parte numa empresa boa e dono de uma securitizadora, tipo, muito Legal. novo
para ter uma trajetória para frente tão muito boa, boa. Só o tão começo. boa. Só o começo. Só o começo. Mas como é que exatamente. você começou, PH? Fala um Cara, pouquinho da sua história aí pra trás. Eu vou começar do meio, beleza? Tá, beleza. Já entrando no mercado financeiro. Em 2017 para 2018, eu comecei na Mutual. A Mutual é uma fintech que, cara, a gente fomentou crédito de tudo, qualquer maneira que vocês entendam. Vou dar um exemplo. Dentro da pandemia, a gente conseguiu lançar crédito para crédito emergencial para pequeno empreendedor antes do governo. Uau. Entendeu? A gente, se eu não me engano, foi a 3ª ou 4ª instituição de crédito a fomentar crédito para energia solar. Esse foi um produto muito forte dentro da empresa. Foi uma das primeiras empresas de peer-to-peer, né? Crédito entre pessoas no Brasil. Então, assim, eu passei por todo esse... Tem muito mais coisa, tá? Mas, assim, eu passei por toda a transformação de uma empresa, sei lá, de 7, 8 pessoas quando eu integrei o time, a uma empresa de, sei lá, 100 funcionários, não lembro a quantidade. E a empresa ela foi comprada no momento, virou um hub com outros negócios. Uma das empresas que a gente viu nascer, que participou de reuniões para iniciar hoje, é uma empresa perto do bilhão, setor de QIC, né? Antifraude, LPD. Setor de antifraude, etc. Caramba. Outras empresas que a gente gerou lá dentro, que foram empresas da área de crédito, de negociação, de dívidas, empresas dentro da área de energia solar, e eu pude atuar em todas elas, ou como dono do produto, ou como na área comercial. Gerei fiz a gestão de uma carteira com mais de 50 milhões em ativos, tudo dentro da área de crédito para PJ, pequeno, grande empreendedor, grandes projetos e pessoa física e muita coisa. Em 2024, ano passado, eu saí de lá por uma proposta muito boa para liderar uma área de investimento dentro de precatórios, dentro de direito de crédito. É um mundo isso aí, né? É um mundo. Gigantesco. A proposta foi boa, eu saí, não gostei e saí para tocar uma empresa que eu já tinha 2 anos já e estava de stand-by, que era a FinPersonal. E com a FinPersonal, eu lancei, tem um e-book aí, quem quiser olhar, é só pesquisar FinPersonal, tá bom? Tem um e-book sobre crédito, então o e-book é como conseguir crédito, investimento e financiamento para minha empresa. Então, é para qualquer tipo de empresa. E as últimas páginas ali do e-book são todas falando sobre tokenização, sobre crowdfunding, sobre inovação, o meu mercado, né? Sobre conseguir uma proposta dentro dessa área. Mas nessa época você sabia o que era Bitcoin já? Você já conhecia? Conta a história do seu tio? Não, depois a gente conta, né? Deixa essa para Deixa aqui nos comentários. Cara, eu sabia. Satoshi Nakamoto não. Eu Eu detestava, né, irmão? Eu tinha calafrio, né? Falava o nome Bitcoin, tinha calafrio. Mercado tradicional, cara. Então, falava de Bitcoin comigo, eu ficava, caraca, que doideira. Eu vou te dar um exemplo, esse meu tio, eu não vou falar muito dele, não. Certo. Senão vão procurar ele aí. Vão achar. E tá na moda, né? Ele apresentou Bitcoin pra gente, sei lá, em 2016, por aí. Cara, vocês precisam comprar isso. E tava... Posso estar falando besteira ou enganado de cabeça, mas estava $2.000 e poucos, alguma coisa do tipo. Bem provável. Por aí. Bem provável. E eu falei, que cara doido, cara, botando dinheiro nesse negócio. $2.000, né? Deu all-in. 5 mil reais, né? Não satisfeito, ele deu all-in. Tem vídeos famosos aí de pessoas falando que Bitcoin é R$300, né? Esse cara, ele
vendeu Um uma ídolo. lancha, virou para mim e falou assim, cara, eu vou comprar um barcão com esse dinheiro aqui depois, e isso e aquilo, e vendeu Ele uma lancha. compreendeu a parada. Cara, eu vou Difícil. parar por aqui. Vou parar aqui. Maneiro. Tipo, eu Mas contei ele a história era dele muito pra boa, ele. cara, Esse aqui, cara, sensacional, isso, cara. Cara, mas ele com perdeu no passeio de lanche, com né? 50 Deixou cair o pendrive, né? E Foi com isso. 50, não, e com 50 e poucos anos, tá? Com quase Uau. 60, 50 e Pô, tantos anos. difícil pra caramba Esse enxergar. que foi mais... É. Exato. Essa é 50 e mais tantos difícil anos. ainda. Exato. Porque são mais, Exatamente. normalmente são pessoas mais Mais- resistentes a mudança. Total. Exatamente. Exato. Até pouco tempo atrás, cara, até 2022, eu fazia a gestão da carteira dele e minha de investimento em ações tradicional, em renda fixa, etc. E ele ainda mantinha lá as coisas. Eu ficava, esse cara é doido, cara, pegando dinheiro daqui para fazer isso. Tal. Maluco, né, cara? Loucura. Cara, foi O 2021. doido era você, né? 2021, Que não tinha desculpa, que comprado deu o ainda. primeiro pump foi 21 por aí. É, que- 21 Foi dá por um aí. pump bom. É, né? Um pump verdade, bom. é. Dá um pump Isso, bom. é. A pandemia, 21, né? saiu dos 3 mil ali na Pandemia, pandemia, chegou rapidamente aos $10 mil e depois foi para 69, né? Foi isso. Aí eu falei, topo do cara, mercado. era isso e eu não tinha entendido, entendeu? Perfeito. Mais ou menos nessa época, não lembro de cabeça. Mas sim, eu conheço há um bom tempo, mas assim, focado em tokenização de ativos e a melhoria desses processos desde 2018, cara. Tem uma 2018 eu já estrada. participei de reuniões sobre isso, eu já queria Interessante. implementar isso. Tinha uma Mas não carteira... para comprar o ativo, né? Não para comprar, Como- porque eu tinha como uma uma forma de necessidade. tecnologia. Exato. Eu tinha uma necessidade, porque a gente trabalhando com P2P, trabalhando com 88, etc., eu tinha uma necessidade de melhorar esses processos. Certo. Então, a gente já falava disso. Eu tinha uma carteira grande de títulos ruins. Então, quando você pensa em tokenização, pensa às vezes em fracionar algo ruim. Essa entendeu? analogia do... Depois a gente entra depois para essa. essa analogia. Essa analogia Então, é assim, muito eu boa. queria resolver esse problema. Eu falei, uma caraca, dor, com isso né? aqui eu resolveria É, tal. uma E dor. não existia tecnologia na época para isso. Talvez fora, mas no meu ambiente não nessa- existia uma forma regulada Nessa época o de pessoal fazer estava isso. bem focado em solução em blockchain permissionada e tal. Perfeito, perfeito. Era bem segmentado. Assim, por dizer. Então não existia, e com a normativa da CVM aí, dentro da 88, permitiu a gente abraçar esse mundo. Então foi quando a gente começou a realmente estudar, a implementar, a olhar mais para esse lado. Eu vi para a DexDecap ano passado por um convite do pessoal, porque por entenderem o que eu faço sobre de regulamentação, de entender o produto, de estruturação, etc. Mercado em si, Eles né? precisavam de alguém para que entendesse isso. E, cara, não só o Mileto, mas outras pessoas por trás, né? O Perfeito, Vitor, tanto Freire, Fernandes, exato, Freire, Fernandes. o Daniel, Borges. A galera já Bruninha, todo mundo. entende o mercado de tokenização. Sim. Então, a gente juntou força para a gente montar um produto que hoje, cara, se a gente... não é por ser o dono do negócio, da estrutura, mas tem poucas empresas olhando o que a gente está fazendo, da forma Legal. que a gente está fazendo, estruturando da forma que a gente está estruturando. Eu fico muito feliz de estar na vanguarda disso aí, entendeu? Boa. Maneiro. Maravilha. Me passam... Você lembra mais ou menos quando foi regulamentada a Instrução Normativa 88? 2022. 22? Então foi super recente, assim. super recente, recente. Naturalmente, o sim. arcabouço regulatório É recente. trouxe uma série de possibilidades que vem Perfeito. Se aprimorando. se aperfeiçoando, né? Exato, Então, exato. estávamos até conversando aí nos bastidores sobre possíveis Maneiras, né? mudanças Instrumento. em 2026, Cara, a né? gente tem uma Por conversa... causa do mu- Drex a gente, também, A gente tem uma sim. conversa muito aberta com a CVM, tá? Todas as empresas da área, Sim. não é Dex, não é Claro, não é, não é Ribos, prerrogativa sua apenas, exato. né? Todas as empresas da área conseguem ter uma conversa muito, muito clara com eles, sabe? Sim, que bom, né? E isso é raro. traz, sabe, pra gente algumas informações de mercado Sim, que são muito animadoras, entende? No meu caso, cara, a gente fala muito, o Vitor, né? A gente fala muito sobre token de PDF. Caraca, não adianta nada perfeito, ficar gerando cara. token de PDF. O que é token de PDF? É um token, cara, que você, no final das contas, ele tem ali
um documento físico. Que poderia estar sendo representado com um instrumento normal. Assim, e a gente tem que ficar preso a ele, entende? Então, assim, a escrituração está vindo aí para 2026 para quebrar isso. Hoje a gente consegue usar toda a estrutura da blockchain, das informações, de movimentação do ativo, como livro caixa, por exemplo, entendeu? Isso é muito melhor do que uma conta tradicional normal, irmão. Muito melhor. Facilidade. Você tira só você imaginar que você está desonerando o meio, tirando pessoas que precisariam apertar botões. Perfeito. Ficar verificando números e dados, né? Do meio, sabe? Se tirar daí. Às vezes, tirar um prestador de serviço que comeria 0,5% dentro daquela operação no total, tirando ganho tanto do investidor e onerando para quem está originando ativo, sabe? Certo. Então, assim, são ganhos, cara, excelentes. A gente tem um volume bom para brincar de 15 milhões por operação, por enquanto, mas isso é uma coisa já está sendo revista, porque eles já entenderam que não precisa dessa trava no mercado. Isso é ótimo. A gente tem modelos, por exemplo, eu lembro que no início do ano eu vim com ele de São Paulo de uma reunião lá que a gente estava, cara, eu falei com ele, falei exatamente isso, cara, ia ser tão fácil a gente trabalhar as operações através de debenture que você, metade do trabalho ia ser otimizado, né? E hoje a gente trabalha as operações através de debenture, tipo, 3 meses depois, entendeu? Que barato, hein? Rápido. Semanas depois do que eu fiz isso, que eu falei isso com ele... Acho que foi na mesma semana, cara. Foi em fevereiro que a CVM soltou esse... Não, foi próximo. Eu não lembro o tempo. Foi bem próximo. Deixa eu fazer umas perguntas básicas para o nosso público aqui também acompanhar. O pessoal que não entende o jargão, né, do mercado. Cara, o que é uma debenture? Pergunta. Cara, explica aí o que é debenture. É uma dívida que uma empresa emite. É basicamente isso. É um papel. É um papel. É um títulozinho. Eu devo tanto, me empresta aí, eu assumo esse compromisso com você. Então, o Felipe... Pode ser conversível, pode não ser conversível. Então, tudo pergunta. Isso, tá tudo dentro do arcabouço regulatório, isso, tá? Algo assim... Não vou contar como é que faz tudo, beleza? Claro. A fórmula da Coca-Cola. Exatamente. Até porque se eu desse a fórmula da Coca-Cola, eu não ia conseguir fazer. É verdade. Mas, assim, durante todo... Quando a gente consegue fazer a emissão dessa debenture, a gente consegue originar por capital segregado e a pessoa não precisa... Quem está emitindo a dívida, etc., ou que é a securitizadora e tal, perfeito. Mas quem está lançando, quem está pegando um pedaço daquela debenture ali, ele não precisa, por exemplo, vou captar uma debenture de 100 milhões. Eu tenho a obrigação de captar uma debenture de 100 milhões com 25% de juros ao ano para pagar daqui a 12 meses, então tem que captar 100 milhões. Não. Você consegue captar ela por capital segregado, né? Por série. Então, você tem uma necessidade de 1 milhão de caixa. Pega. Tenho necessidade de 50 mil de caixa. Pega. Eu tenho uma oportunidade para fazer um empreendimento XPTO que eu vou precisar de 10 milhões. Pega. Entendeu? O primeiro saiu com uma taxa de juros de 20%, o segundo com uma taxa de juros menos agressiva, mais agressiva, a 25%, só que com um prazo mais curto. A terceira com prazo hiper estendido, com uma taxa de juros a 18%. Então, assim, eu não preciso, igual o mercado funcionava, que era captar tudo igual, entendeu? E como consegue existem... ser modular, né? Consegue ser modulado, exatamente. Como existem as cotas, as subordinadas, as sêniores, a gente consegue... modular os investimentos para que as aplicações financeiras ocorram nesse sentido. Então, X% para cotas subordinadas, Y para
Cotas subordinadas e sênior. e sêniors, Sêniors. entendeu? Então, você está falando de um instrumento que era engessado, Muito Muito engessado? Era engessado, porque Mas era que tradicional, agora muito melhor. flexibilizou de uma maneira assim absurda. Você consegue tornar o mercado muito mais eficiente em Perfeito. termos de obtenção de crédito. Vou- Você pode modular as diversas eu já etapas, emiti né? uma debênture anos atrás já com a operação que eu tive, tá? A Perfeito. gente teve de custo para fazer todo o processo, consultoria, etc. A gente teve um custo assim surreal. Não vou falar valores que eu não lembro nem de cabeça direito, tá? Mas assim, acima de 500 mil para fazer todo o processo. O trâmite, né? Aham. Consultoria, etc. Auditoria. Consultoria, bababá, emitir, captar depois. A gente ainda teve que colocar Ou seja, o dinheiro na frente. dinheiro próprio. Upfront, Ainda tinha que colocar capital próprio dentro Certo. da debênture para ser as cotas garantidoras ali Certo. dentro, entendeu? Da operação. Com o modelo atual, a gente consegue baratear isso muito. Existe um trabalho, etc. Sim. Tipo, muito mais rápido. Eficiência de capital no talo, né? Eu diria. Muito, cara. E a gente consegue originar, entendeu? A gente consegue originar. Perfeito. Hoje eu não preciso de trazer uma empresa para fazer isso para mim. Hoje eu consigo Você fazer mesmo consegue fazer. exatamente. E assim, Também conhecimento de mercado, né, Felipe? Óbvio. Também Sim. não é jogando para mim, mas é conhecimento de mercado Não, também. óbvio. Não, claro, na caminho das pedras, né? E assim, qual é o core, né, da DexCap? Fala sobre essa empresa. Qual o core? O que vocês estão, né, buscando resolver? Boa. Dor e etc. Perfeito, cara. Hoje, nossos esforços, cara, ele tá bem, eu diria, segmentado pra gente criar um ambiente extremamente fluido para todo mundo, né? Tanto para pro agente ali que quer originar e principalmente pro agente que quer distribuir, beleza? Então, hoje a gente falou, né? O mercado ele tá bem focado nessa parte aí de originação e tal. Então, a gente viu essa brecha e, cara, beleza, tá todo mundo originando bonitinho e tal, mas como é que tá a principal dor do mercado, que é a distribuição, né? Sim, é isso. Então, hoje a gente está vindo com umas soluções que hoje, né, só a XP, BTG tem como funcionalidades ali de facilitar a jornada do cliente ali através do assessor dele, através de uma instituição que seja de confiança, né? Seja um escritório de investimento, seja um family office, seja um fundo. Perfeito. Então, hoje a equipe está bem focada nisso, tanto a parte comercial quanto a parte de tech. A gente tem uma plataforma aí super inovadora no que tange a isso. Então, o assessor ele vai ter toda essa facilidade que ele já tem hoje trabalhando com XP e com BTG. Ele vai conseguir distribuir ativos, né, digitais ali, ativos alternativos tanto do setor imobiliário quanto do setor de energia, de maneira totalmente abstraída, né? Então, o usuário ele vai usar sem saber que ele está usando cripto, sem saber que é blockchain e tal. Então, esse é o principal foco assim da empresa que está sendo resolver essa dor do mercado de distribuição. Se eu tivesse que resumir a DexCap, eu poderia resumir na visão de cliente como um hub de Perfeitamente. acesso a produtos alternativos com eficiência muito maior Total, e exato. com muito mais flexibilidade. Ou seja, Exatamente, eu 100%. sou um investidor. Aí eu encontro lá o meu assessor de investimentos e, na verdade, você já tem eles como player, como parceiros, não é isso? Exato. Do hub. Perfeito. E aí eu vou encontrar com ele e falo assim, pô, tem um produto aqui, pô, tem uma taxa muito melhor, tem um veículo Isso. muito mais fácil e tal, Exato. tem uma plataforma. Tem toda uma diretriz ali, né? Então, eu ia comentar não uma analogia, né? Mas sim como acaba sendo a sua jornada, né? Porque muitas vezes o distribuidor ele também acaba sendo o originador. Sim. Então, ele fala, poxa, Milito, cara, eu tô com um produto aqui, XYZ e tal, como a gente pode fazer? Eu tô na fila de 3 plataformas, como a gente faz? Fala, cara,
Isso aconteceu com alguém, não foi? Aconteceu com alguém. Aconteceu com alguém. Como é que a gente faz isso e tal? Eu falei, cara, vamos assim, assado. Então, a gente tá bem focado nessa... Então, a gente... Nessa conectividade, assim, por dizer, né? Conjunto tanto da parte de originação quanto da parte da distribuição. Perfeito. Hoje a gente tem um produto muito bom para distribuição de ativos, que esse produto a gente entrega para escritórios de agente autônomo, para escritórios de consultoria financeira, etc. Claro, né? Boutiques de investimento. Exatamente. A gente tem alguns parceiros hoje já que não são escritórios, são distribuidores, tá bom? Caraca. Esses distribuidores, eles... Tem alguns que têm 50 escritórios por trás, entende? Sim, certo. Então, ele que traz os escritórios, o escritório, ele traz o agente autônomo, o agente autônomo traz sua carteira de investimentos. Tem alguns casos, cara, sem mencionar muitos nomes aqui, mas que você tem uma carteira, um CNPJ-A, que tem uma exclusividade com o banco XPTO, beleza? E você tem um CNPJ-B que você utiliza para fazer investimentos alternativos. Como a gente se enquadra em investimento alternativo? Como a CVM 88 é um tipo de investimento, é um modelo de estruturação de investimento que é 100% liberado para escritórios de agentes autônomos, etc., trabalhar, então a gente consegue fazer com que eles trabalhem nossos ativos. Perfeito. E o melhor, cara, que é muito ruim. Eu já cheguei com esse pitch já para os outros, por isso que eu sei que é ruim. É muito ruim você chegar com um produto bom pra caramba, cara. O produto zero default, o produto tem um retorno default CDI, é inadimplência, mas, tá, pessoal? Só para... default é atraso, inadimplência, etc. O produto tem aí um CDI mais 10%, cara, tipo, ao ano. Muito bom. E falar, cara, distribui para mim, isso é bom. Cara, pô, é bom pra caramba, eu tenho um cliente para botar. Como é que eu faço? Não, você tem que pedir o seu cliente para entrar lá na minha página, fazer o cadastro dele, depositar o dinheiro sozinho e fazer o investimento sozinho. Cansei, pô. Aí o cara, não O é desse cliente tem jeito. 60 anos, 70 anos. Não é desse Exato, jeito, cara. não é desse jeito, sabe? Então, hoje a gente entrega para ele uma ferramenta que, além dessa escadinha que um não vê o outro, etc. Tal, segmentado. Né? A gente ainda tem um dashboard, meu irmão, que eu já utilizei outras ferramentas já de agente autônomo e eu vou te falar, a gente dá de pau. Tipo assim, é muito melhor, muito melhor. Nosso dash, a visualização dos ativos, a estrutura de retorno, de quanto que sua carteira está rendendo e tal, é muito melhor. Vou ser honesto, não está 100% pronta. Claro, mas né? nunca estará 100% pronta. Ótimo ponto, Nada irmão. está 100% pronto. Esse é o principal. Nunca estará. Improvement proposal, sempre, né? Mas está ali nos seus 60%, 70%, que hoje já é muito bom. E quando chegar aos 90%, que sempre vai precisar de uma atualizaçãozinha, quando chegar a esses 90%, eu te garanto que vai ser a melhor do mercado. Ou uma das melhores do mercado, tá bom? Então, assim, esse nosso foco de levar uma ferramenta muito boa não é só a nossa intenção que o cara distribua o nosso ativo que eu estou colocando ali, não. Eu quero que ele origine os ativos dele. Aí tem um cliente... Eu tenho uma reunião essa semana agora. Eu acabei de fechar com o escritório para ele utilizar a ferramenta. Ele me mandou, fala sócio. Fala só. Calma aí, né? Tem um ativo aqui para a gente subir na semana que vem. Falei, cadê o ativo? Manda as informações. Eles não vão reunir com o dono da empresa da operação na segunda. O cara vai originar um ativo de 1 milhão, claro, tem que fazer toda a parte de diligência, etc. Mas o cara vai em uma mão, na mão esquerda, ele vai originar um ativo de 1 milhão. Na mão direita, os investidores deles vão tomar aquele ativo de 1 milhão. Certo. Claro. Tipo, eu só vou ajudar ele a fazer esse meio, entendeu? Claro. Incrível. Dá um match, né? Então, para a gente tem uma tese de ativos que a gente quer originar, que a gente pode falar mais à frente, mas hoje essa ferramenta para permitir que meus distribuidores trabalhem sozinhos é perfeito.
Se você olhar, tem algumas, a maioria delas, na verdade, né? Se você olhar, BTG, Safra, XP, tudo isso te oferece antecipação de recebíveis, Itaú oferece, etc. Todo mundo oferece no mercado, sabe? Mas para investimentos alternativos, eu acredito que a gente está na vanguarda para oferecer esse tipo de produto para esse tipo de resolução. Perfeito. Entendeu? Eu fico tentando... Porque, assim, é um assunto abstrato, né? Total. Fala sobre produtos do mercado financeiro, tokenização desses produtos, flexibilização desses produtos. Vamos aproveitar e falar uma coisa tipo mais básica, né? Imagina o seguinte: antigamente a gente tinha, né, um cenário em que basicamente só existia poupança para você investir. Antigamente não, meu irmão. Tem muita gente que ainda acha que só existe isso, tá? Tem muita gente que tá lá do outro lado, tá botando dinheiro em poupança. Ou então achando que a FGTS rende. Isso aí. Que não ganha da inflação, não ganha de nada. E deixa o dinheiro lá parado, não tem muito acesso a isso. Até porque os bancos, quando também davam alguma coisa para ele, dava, sei lá, um título de capitalização, que era pior ainda que poupança. Perdia da poupança, né? Perfeito. Com uma chance e tal. Então, assim, a gente foi vendo no mercado, né, evoluindo, tendo mais produtos, né, chegando mais nas pessoas, né? A XP fez um bom trabalho em relação a isso, né? Total. Cresceu absurdamente, distribuiu absurdamente. Muita gente conheceu vários produtos novos por causa, né, da XP. Perfeito. Não estou fazendo nenhum tipo de propaganda aqui da XP, só para deixar claro, mas só para falar, porque ela teve um grande sucesso, a gente tem que falar isso, é real. E aí, o que vocês estão meio que fazendo é pegando produtos ainda que tinham mais margem no mercado, produtos que são mais premiums ainda, produtos que estavam exclusivos para pessoas com muito capital. Né? Produtos que, às vezes, o cara tinha que ter R$1 milhão, R$500 mil, até às vezes... Para investir sozinho. Para investir sozinho, né? E você está trazendo, através, né, de um token, fazendo pequenos pedacinhos desse negócio. Perfeito. Que precisava ter R$10 milhões para botar, e aí tem tokenzinho de R$1.000 para o cara. E aí o cara que é normal, como nós todos aqui, né, plebes normais, né, de seres humanos comuns, podemos colocar, né, R$1.000 nesse token e ter um spread financeiro no nível que um cara de 10 milhões teria. Ou com uma pequena diferença, porque é claro que todo mundo ganha, uma pequena diferença. É essa a ideia? É basicamente essa a ideia, sim, não só da tokenização, mas desse fracionamento de mercado, tá? A gente consegue observar isso em todo o universo cripto, que é todo nesse formato. Então, assim, para a gente, isso, para réis mortais, isso é muito importante, porque te dá acesso com capital menor a ter um rendimento muito bom. Dependendo do ativo, você tem um risco a mais, uma exposição a mais do mercado, mas isso tudo é demonstrado dentro das ofertas, etc. Claro. E o nosso trabalho aqui é tentar ao máximo mitigar esse risco quando você joga uma oferta dessa ao mercado. Óbvio, né? Fazendo um due diligence bom do produto e tal. Exato. E quanto maior a oferta, quanto maior o capital daquela oferta ali, a gente busca melhorar com N parceiros aí de mercado aí para a gente até instituições internacionais para a gente conseguir entregar ao mercado um produto realmente bom, sabe? Exato. Eu queria fazer uma pergunta assim básica. Se eu sou um cliente, quero acessar o site da DexCap, eu encontro lá o que exatamente? O que eu vou olhar para o cliente sozinho? Fala, brother. Hoje o cliente ele vai encontrar ali um ambiente simples, estilo marketplace, assim por dizer. Certo. Então... Eu não queria usar essa palavra porque pode ficar raso, subentendido, né? isso. Marketplace, mas é um local de... Isso, de negociação, assim, por né? dizer. E acaba sendo também de estudo, né, cara? Porque a gente deixa tudo... as cartas todas na mesa em relação a quem é o lançador, quem é... Então, encontra uma oferta lá. Exatamente. Eu, como cliente, na hora que eu acesso o site, eu vejo uma oferta de um produto financeiro. Acessou o site, você vai clicar em investir ou clicar para ser parceiro nosso. Sim. Entendeu? Okay. As duas pontas. Os dois pontos, Então, se ele clica em investir, ele faz ele não precisa fazer o cadastro primeiro, ele clica, quero investir. Aí ele entra na conta, vai
botar o e-mail E-mail dele, dele, etc., e vai exato. entrar na conta. Beleza. Vai conseguir ver as Facilitou. ofertas que estão ali disponíveis. Perfeito. Só quando ele clicar e investir que ele vai ser obrigado A fazer o que Fazer um fazer KYC isso, normal. suitability, que a CVM exige e tal. etc. Exato. E para ele fazer o investimento. Certo. O interessante é que se ele olha isso, ele vai estar olhando, cara, qualquer oferta tradicional de Sim. investimento, como se estivesse num banco tradicional da vida, tá? Só que se ele é um cara mais antenado e Sim. ele quer entender sobre a estrutura de conta, contrato, pegar lá o contrato dele para jogar em outra... Se for o cara que gosta da sopinha de letrinha, igual o Marcelão fala, ele entra na Polygon, ele lê o contrato, ele vê... Tá tudo lá. Tá tudo lá, exatamente. tudo lá. Registrado, Tá tudo chegar registrado na claro, blockchain. exato. A parte técnica, né? Eu vou levantar e vou Exatamente. sair e vou deixar ele te contar tudo. Essa parte é boa. Exato. Ele, Porque no dia ele da tá- apresentação lá eu vi vocês usando a rede da Polygon, né? É tipo, para quem quer entender isso e quem quer atuar com isso, é perfeito. Perfeito, Exato. entendeu? Porque o cara tem acesso a tudo. Quando a gente gera a oportunidade, ele tem acesso ao contrato daquela oportunidade ali. Certo. Ele tem acesso a todas as informações para quem é o administrador daquela oferta, quem é o lançador daquela Sim, oferta ali. sim. Ele consegue ver todos os splits e implits para quem está indo, quando é que o dinheiro volta para a conta, quando é que vai para a conta de cada um e consegue ver todos os contratos, tudo assim, de uma forma... Transparente, Transparente. translúcida. Não, hiper transparente. Exato, legal. Hiper transparente. Isso é muito importante, né? Entendeu? Porque aí você naturalmente vai exigir um pouco mais de esforço, de conhecimento técnico, mas está disponível Exato. e A gente pode ser procura consultado. sempre, né? cara, ser o mais didático e educacional possível, até na linguagem da lâmina, né? Certo. Por mais que seja um documento CVM, técnico, técnico. CVM e tal, a gente sempre busca ser bem educacional. Isso, inclusive, até é um dos desafios, né, da Dex daqui para frente, porque é um mercado muito novo e como a gente, enfim, está nessa vanguarda da inovação, a gente vai bater muito nessa tecla de ser o mais didático possível, ser o mais educacional possível, sentar com um pessoal, né, de cabeça branca, sem cabelo, explicar para ele, mostrar como funciona, quais foram os cases, né? Então, Verdade. essa parte educacional é uma parte que eu gosto bastante, que com certeza vai Cada vez crescer vai ter bastante e vai ser cada vez mais necessário. Não, e é até uma obrigação pela regulamentação a gente Legal. trabalhar com educação também. Então, Interessante. lá na nossa parte, a gente tem um grupo, acho que vocês deveriam fazer parte até. Eles estão, o Filipão tá lá no clube Claro, Dex, com Tá tá? mesmo? certeza. É. Óbvio. Radar Web 3. Isso. Que isso, tá mesmo? Você tem o nome aqui, pô. pô. Que isso, cara? Cara, Tá, tá, doutor, irmão. pô. Real, pô. Então, Soltou um post hoje, inclusive. Não falha a memória. então Boa, a gente boa. tem um clube ali de investidores. A gente tá fomentando, né, bem no que a gente está comecinho, fomentando, está no começo, Claro. isso. Até porque, como a gente já explicou aqui, a nossa base de investidores não é nossa, são dos distribuidores, Certo. Claro. dos agentes Parceiros, autônomos. exato. Mas acabará Mas- sendo de vocês também em algum Sim, momento. Não, né? não. perfeitamente. São nossas, mas a gente com algumas barreiras ali, Sim, né? normal, Para respeitar claro. o agente autônomo. Certo, tá? Sem certo. dúvida, né? Mas esse grupo é nosso, entendeu? Esse grupo são nossos investidores mesmo. Certo. São ou as pessoas que a gente quer ajudar com educação, etc. Então a gente mantém esse grupo ali. Seria a gente vai divulgar Podemos deixar mais. o link aqui embaixo, inclusive. Seria legal, seria Podemos, legal. claro. Posso Podemos deixar o link aqui Boa, embaixo, boa. inclusive. Muito bom, muito bom. Boa. Que aí fica mais fácil, né? Que aí Total. a pessoa pode entrar lá para assistir. pra Exato, ver. exato. Enfim, daqui pra frente é melhorar e mais dentro desse segmento, né? educacional. Continuar sobre educação, acho que é muito importante também a gente lembrar que, cara, tem alguns produtos que são difíceis demais de ser entendido, entendeu? Tem um produto que eu tô querendo lançar há um tempo já, pessoal. Estou tentando lançar um produto há um tempo de mineração de Bitcoin. Olha cara. aí. Cara, tá travado. Bateu, levou, né? Tá travado, entendeu? É complicado. E que é difícil você fazer com que as pessoas Mas entendam, eu entendeu? tenho um ponto de defesa aqui. Eu tenho certeza que esse pessoal estava esperando
né, a grande informação privilegiada que o nosso vice-presidente lançou, né, nessa semana. Essa isenção do imposto ele já aí sabia. Essa de isenção imposto foi muito importante, interessante. foi chave, né? Essa Então eu tenho isenção de imposto certeza foi que o interessante. pessoal, cara, Passei tava aqui, tá? esperando esse detalhe incisivo no que tange a regulação ali pra gente, por favor. Obrigado, Filipão. Perfeito, Pra a cara. gente ter o produto ali na unha ali e oferecer o melhor para os nossos investidores. Eu te falei né? que antes eu não falei que a gente faz esse papel legal. Uma hora. Um bate, sopra, depois É isso um aí. esfola e Tá outro... bom. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos chegar lá. Antes da gente falar de touch energy, mineração de Bitcoin e outros produtos que são, obviamente, fora do mercado, né, tradicional, comum, mas são, né, disruptivos, né? São produtos interessantes, né? Eu queria ver, assim, dá um exemplo de produtos ou que vocês estão lançando, pensam em lançar, que não seja esses dois, que esses dois a gente vai falar à parte, mas que vocês viram, assim, um certo sucesso Cara, ou legal. Vou falar Só- da legais. Não, eu vou só concatenando com o que ele está falando, porque hoje, né, hoje não, né? Um foi finalizado, o outro talvez quando for no ar tenha sido finalizado também. Mas hoje Sim, a gente tem provável. dois extremos no mercado aí que a gente lançou, que um é o da Fica à Grega, vontade. né? Que é um recebível. Isso, é um recebível. O outro é um produto DeFi, 100% DeFi, que paga Um é rendimento. pool de liquidez. Exato, é Não, uma pool de Rendimento liquidez, diário, maneiro. rendimento Isso. diário É e uma- bom. Legal. Exato. E o outro é um recebível tradicional do mercado, com- irmão, com empresa de B3. de bolsa. Exato. Entendeu? Uau. Tipo, É um o extremo extremo, ao outro. né? Mas o pool de Segurança liquidez ao DeFi. com Peraí. Mas o pool de liquidez, qual é o par de moedas? É stable. São stable, Só pô, não, o pô, SDT excelente, e o SDT e o SDC. O SD, pô, excelente. Interessante, pô. Isso. A demanda é grande, né? Claro, O mercado enorme. demanda. Meu Cara, irmão, é enorme, esse o pessoal produto não foi conhece. tomado em 3 dias. Em 3 dias. Foi 3 dias. A gente lançou 500 mil de oferta, foi tomado em 3 dias os 500 mil, não sei. Uau. Eficiência 17, 15 financeira, né? investidores só que entraram rápido. Não foram? É isso. Foi muito rápido. E entrou e estão lá gerando. Exato. Só Vai para subir você outra ente- oferta dessa. Só para você entender, você que está aí, né, do outro lado, né, um pool, né, de liquidez é uma casa de câmbio, né, virtual, que você troca uma moeda pela outra moeda. Você faz esse split ali entre uma moeda e a outra. E as duas são stable. Só que uma é da Circle, a outra é da Tether. Tether. E aí você está trocando $1 por $1. Mas existe muita demanda por essa troca de dólares, dólar apesar por dólar. de ser o mesmo dólar. Porque Entre são várias aspas, aplicações porque no não é o mercado. dólar dos Estados Unidos, apesar de ser pareado com ele. Perfeito, ótimo. É isso, né? cara. E aí você gasta, e aí você ganha essa taxinha o tempo todo. Isso. Que é Cara, gerada, e- né? e Vai a- falar o que outro- é a chupinhada, né, Felipe? Fica ali chupinhando. Esse termo é né? maravilhoso. Fica chupinhando Serve pra taxa. muita coisa, né? Chupinhando taxa ali, só O tempo sugando. todo. Só sugando. O tempo todo, o tempo Isso. todo, o tempo todo. E a outra oportunidade, cara, é um recebível, provavelmente não vai estar disponível quando chegar, mas tem outras oportunidades desse nível para subir, Aham. tá? Tanto cripto, tanto quanto tradicional, né? Cara, Empreendimento. que a gente tem que um vocês falaram agora explodiu minha empreendimento. cabeça, porque muitos caras estão legal, né, atacando cara? os dois mercados. É muito legal, Thiago. Pensa nisso. É muito legal, pô. E a gente tem... Eu vou falar sobre o produto que é o nosso... Perfeito. Aí Que é o aí, nosso produto concatena perfeito, com o que você sabe? tava falando. Sonho. Mas a gente tem 3 empreendimentos ali imobiliários também. Como é um valor relevante, provavelmente a galera que entrar lá... Talvez a gente já vai ter lançado, vai né? ter lançado essas operações e vai estar lá disponível, sabe? São operações na casa de 10 milhões, 4,5, 2,5, então vai estar lá disponível ainda. São operações ligadas a empresas parceiras, etc. Além disso, tá? Tem algumas operações que a gente está conversando, etc., com empresas grandes do mercado, cara, que é para lançar em uma forma com uma certa recorrência, utilizando uma debenture deles, etc., para lançar esses ativos em forma com uma certa recorrência ali dentro da plataforma, que são ativos também ligados à construção e ligado a
a multipropriedades, Turismo, entendeu? né? A turismo e tal. Então, assim, isso são produtos que a gente... O nosso foco sempre é real estate, entendeu? O nosso foco. Certo. Perfeito. Cara, são esses ativos reais. Real estate, Real né? estate, Mercado imobiliário. Aham. Né? Mercado imobiliário. Mercado imobiliário. Perfeito, Porque a galera ouve a expressão, né? E às vezes não sabe. Sim, desculpa, é verdade, é melhor. Mas não, mercado mas... imobiliário. Perfeito. É bom conhecer os termos. Né? O que acontece é que, além da nossa tese, do que a gente quer fazer, etc., gerar, lançar, Claro. a gente tem os nossos distribuidores, nossos agentes Perfeito. autônomos, que têm a carteira e quer lançar o ativo dele. Então, quando ele lança o ativo dele, Ele consegue entra lá na diversificar, nossa né? plataforma do mesmo jeito. Uau. Então, o Thiago é um agente autônomo lá da Bahia e o Felipe é um agente autônomo daqui do Rio. Cara, o Felipe lançou uma oferta, se o Thiago gostar lá e quiser tomar, toma, entendeu? Tipo, é a mesma coisa. Ele lançou uma oferta de lá, você olhou daqui com o seu cliente e falou, Gostei, caraca, vou tomar. vai lá e Maravilha, investe. né? Não, Como investe. expande o mercado, né? Então, assim, você acaba um ajudando o outro. Porque Certo, talvez claro. você quer lançar uma oferta que você não tem a capacidade real de vender tudo, vender né? tudo sozinho. Certo. Mas ela vai ser fomentada em toda a nossa Pô, base. E excelente. muitas entendeu? vezes é por necessidade de allocation também, né? É verdade, Sem dúvida. perfeito. Sem Então, dúvida, né? muitos escritórios... Venceu, sobrou dinheiro na conta. Exato. Tem vende. necessidade. O escritório tem a coluna dele que Meu não irmão, pode ficar dinheiro parada, parado né? é horrível, horrível, entendeu? Tem escritório lá que fica com... Ineficiência Eu- de capital, né? Cara, Se eu já Fiat passei- movimentando, às vezes perde, mas ainda é parado, né? Exato. Eu já Ótimo passei... ponto, Filipão. Eu já Ótimo passei em ponto, cara. operações que por dia ficavam paradas ali cerca de 5,5. É pouco, tá bom, pessoal? Eu sei que tem gente aí do mercado que... Mas, assim, dentro de 5,5? ativos... Milhões. Não é pouco, não. É dinheiro, gente. Por Pelo amor de dia. Deus, pô. E era uma Se é dor de pouco, faz o cabeça. Eu Pix. precisava de ativo. Eu precisava de ativo para a pessoa investir, porque ficava, sei lá, 3, 4 dias sem ativos para Pra alocar, investir né? o suficiente, Sim. para alocar o suficiente, o investidor ligava brabo, meu dia tá parado. Como se tivesse parado há um ano, entendeu? não, mas o cara não quer, pô. Não quer, que é o investimento dele rendendo. Sim, então, assim, tem essa necessidade. Então, assim, é o que a gente está tentando ajudar o Atacar. mercado Aí nisso tem, e tem um ponto curioso, quando você fala muito em debenture, você traz, na minha leitura, né, traz mais eficiência, porque eu sabia que tinha alguma limitação para fazer alguns lançamentos. Tinha um Exatamente. tempo que você tinha que... Por SPE, por exemplo. Para cada mas lançamento regressão, novo, você oficial, cumprir tal. 120 Certos dias. Quantos dias? 120. 120, né? Para fazer um novo lançamento. Isso. Com a debenture, não. Né? Exato. Exatamente. É porque hoje a gente, além de ter uma securitizadora por trás, né, da casa, a gente ainda tem um bancarizador por trás. Então, todo ativo a gente... Tem o processo off-chain, assim por dizer, né? É o sim. processo Web 2 ali, que é gerar CCB. Mas é é um processo Web 2 hoje muito Carimbos melhor. e licenças, né? Carimbos e Isso. licenças É e bem expertises, né? Perfeito, é bem Mas fluido, cara. Tem muito players fluido, que... muito É, fácil, exato. sabe? Exato. É verdade. Em comparação com o que eu fazia em 2018, 2017, tipo, é outro Voou, né? mundo. Já outro mundo, voou, né? E a gente ali gera uma CCB para esses ativos, para emitir essa dívida, tal. O CCB é uma cédula de crédito bancário. Então, ele é mais um lastro, entendeu? É mais uma... Cara, que é uma segurança enorme para quem está investindo esse processo nesse formato e a segurança perfeita de recebimento e de contas dentro da blockchain. Entendeu? Então, assim, Tudo transparente, tudo pra gente claro. é perfeito. Pra gente é perfeito esse tipo. Agora, falar do produto... Da nossa tese original, Da né? nossa tese, beleza? Beleza. Hoje, eu acho que o Filipão e o Thiago já conhecem. Eu acho que eu já falei disso com eles em algum momento. Provavelmente. Dentro do grupo que a gente trabalha hoje, que a Dex é uma empresa dentro de um grupo. Sim, beleza? perfeito. Tem a Ribus Lee, etc. E tem a Ribus Key, tá bom? Aham. Que é um Ribus produto, Key isso, da é um Ribus. produto da Ribus, que é um Member Club tokenizado ali, onde você tem 80% de desconto em relação ao Airbnb no last minute, né?
Então, assim, Uau. se você vai alugar um Então imóvel... hoje você pode alugar o imóvel ali no Leblon, com Copa, por 50, 80 reais. Se quiser, você pode pagar com cripto, né? Usando o Binance Pay ali Exatamente. e tal. Caramba. Você pode pagar com... Você tem cashback em token, então tem Pô, umas Uau. gamificações bem Tem legais, cara. Isso, exatamente. Tá brilhando, hein? Essa ferramenta é um member club, né? Que Aham. você consegue utilizar ele. Cara, você paga essa NFT, essa chave. Claro. Você paga essa chave e se você utilizar essa chave, sei lá, 4 vezes, que essa chave é assinatura anual, tá? Aham. Anual, Você paga. anual Depende, ou né? vitalícia, Exato. tá bom? Ah, tem os dois formatos. Os dois formatos. Certo. Claro. Mas se você compra vitalícia, que hoje está perto de R$4.000, mais Certo. ou menos, Uhum. você Nada utilizar absurdo. umas 4, 5 vezes no ano, você pagou. Pagou. Caraca. Porque eu vou dar um exemplo. Eu fiquei 2 vezes Essa casa é linda, meu. no imóvel ali em Petrópolis, ali, é. que eu já paguei. Já paguei a minha, entendeu? Porque eu pago 180 Você pagou reais 180 na a diária. diária para 8 pessoas no pessoas. total. Era uma né? casa, né? Uau. Para uma casa Nossa, fantástica. Uma casa boa, uma Que casa a, boa. a Fantástica, diária é Petrópolis. R$800, alguma É, coisa do um pouco- tipo. beira os R$1.000 ali em Beira os Petrópolis, R$1.000 é. em Petrópolis, entendeu? A diária. E, tipo, as 2 vezes que eu fiquei, eu paguei, pô. Paguei a chave, com desconto, com essa Sim. diferença. Claro. Entendeu? Aham. Com essa diferença. A gente ficou num flat lá em São Paulo, lá cara, na... exato. Vila Perto de Ma- Perdizes ali, no- naquele arredor ali. Gastamos 74. 60 reais, 70 reais na diária. Se eu não me engano, foi R$74. isso. 74. Absurdo. Num Em flat São Paulo. absurdo. São Absurdo. Paulo. Absurdo o flat. Caramba. Absurdo. Muito bom. Absurdo. A Academia, o cara até gostou da academia, né? Academia super rústica, Ao ar livre. ao ar livre. Ou seja, você pode dar uma olhada nos vários locais que tem Aham. e aí meio que tomar a Tem- decisão tem- baseada nisso. Hoje tem 1.800 Perfeitamente, imóveis exato. disponíveis de uma 1.800 base de dados de mais de 15 mil imóveis, de 10 mil imóveis. Só que Uau. até acho que o final do mês que vem já bateu 3 mil imóveis, que já tem contratado os outros 1.000 e Certo. poucos imóveis para entrar. É interessante que isso parece com aquela coisa, né, que é do Chef's Club. Que você pagava para ter um desconto em restaurante e aí você está pagando para ter descontos em imóveis, Cara, premiums, cara, imóveis. tem uma startup Não que parece uma ela coisa levantou assim. 50 milhões de dólares recentemente nesse modelo, só que usando o Web3, né? Certo. É que é isso que vocês acho que estão fazendo, exato, de certa forma. né? Exatamente. Se não me engano, era até Interessante. É brasileira essa empresa que você falou? A Chef's Club é uma não, empresa então de esquece. 2011. Já fui, mas Era um projeto americano, Já fui né? associado já. Lá É um atrás. projeto É lá americano, atrás. foi bem legal. Antiga. Mas eu estou explicando esse produto porque esse produto já está na Ribus há um tempo, beleza? Sold out várias vezes. já tá lá- Lança-caba. Lança-caba, já está na Ribus um tempo, crescendo. Saiu de 100 imóveis para 300, para 600, 1.800 para é um 1.200, em um ano, 1.800 em um ano e pouco. Beleza? Caramba. E o que esse imóvel me traz, cara? Me traz o que o Mais mercado vale hoje, precisa. O que dados. mais vale? Dados. Pô, tô dando... Spoiler. Spoiler. Tá falando, Tá mostrando Cara, tudo. não tá entregando Coca-Cola, ouro, hein? PH. Olha lá, hein? Cara, Vamos lançar CapDex. Cara, Criptoverso vai lançar CapDex. com base, cara, nos dados desses imóveis, eu consigo entender o seguinte, tá? Eu tenho um imóvel no prédio XPTO, em Copacabana, no 701. Esse imóvel rende R$12 mil por mês. E eu tenho um imóvel, mesmo administrador, mesma gestora, etc., no 501, que rende R$5 mil por mês. Então, eu olho esses imóveis e falo assim, cara, por que essa diferença? Certo. Olha, Aham. são tudo dados, não é alguém Certo, olhando, sim, não, tá bom? sim. É IA, é uma aham. ferramenta que a gente construiu. A Perfeito. gente não, a Ribus. Que você não passou por Dex. Certo. Que cara, por que essa diferença? Aí fala, cara, o imóvel está precisando de uma reforma, o imóvel não está performando bem dentro do Airbnb porque ele fica em tal página, esse aqui fica na página Y porque tem mais visita, porque tem isso de bonito. Você tem que fazer isso aqui para esse imóvel Você ficar vai bom. Caraca. Caraca. Entendeu? Aí a gente chama, o Melhorias. administrador fala, administrador, É isso. é isso aqui que tem que fazer, fala com o proprietário, a gente dá X Uau. mil para você
você vai retrofitar esse imóvel, vai Perfeito. melhorar esse imóvel, Certo. enxoval novo, não sei o que lá, não sei o que lá, ele vai sair de 5 mil para 12. Ou vai sair de 5 mil Pra para o 8, pra próximo 10. a 12. Claro, Beleza? claro. O próximo a 12. 10,5, vai, 11. Beleza. E a gente não vai onerar ele de jeito nenhum, porque quando você faz um empréstimo home equity, por exemplo, Sim, sim. você tira do seu faturamento mensal, você tira da sua renda Sim, para você pagar o home equity, beleza? Aqui a gente vai estar melhorando a renda dele e ele, muito provavelmente, o administrador, o dono, vai continuar com os R$5.000 por mês para ele. Certo. E essa diferença que a gente vai entregar de melhoria para ele é que vai pagar a nossa parcela mensal. Só que a gente não coloca investidor, isso né? para o investidor. Aham. Perfeito, Investidor. não é para a Dex, não. Para o investidor. Só que a gente não coloca, por exemplo, está rendendo 5 mil por mês. A gente vai dar de empréstimo ali para ele o percentual que chega ali a uns 2.500 que ele possa 2.500, pagar. 3 mil no Exato. máximo, porque a gente sabe que sair de 5 mil para 8 mil, ele vai continuar recebendo mais ou menos 5 mil por mês. Perfeito. E esses diferença, 3 mil né? aqui, essa diferença, para ele vai ser nada, irmão. Para ele tá ótimo. Eu tô com um imóvel melhor, Novo. valendo Pô, mais. caraca. Aí uma hora se não sei o que paga, lá. e uma hora se Tô paga, com o meu é isso. rendimento ainda. Exato. E o melhor, cara, com tudo que a gente tem hoje, a gente consegue jogar isso dentro de uma conta scroll, onde o pagamento cai lá e vem pra gente. Automático. O proprietário ou o administrador tem 500 imóveis. Não importa. Toda vez que ele receber daquele Aquele imóvel, imóvel o pagamento vai vai pra ser- gente. exato. Uau, isso Entendeu? é Então, tipo, poder da tecnologia. então isso está pronto. Isso a gente está lançando agora o MVP desse produto. A gente tem 26 imóveis na esteira para lançar. A gente tem um distribuidor que a gente mostrou, ele falou assim, o que você lançar disso eu tomo. Não se preocupa, desse produto aqui, para a gente fazer o teste, que você lançar eu tomo. Legal. Então, a gente tem mais ou menos 26 imóveis aí para Retrofitar. retrofitar de MVP, cara, interessante, tá? A gente conseguiu montar um mecanismo, a gente não, o Mileto conseguiu montar um mecanismo, tanto que se não der certo, o pessoal tem que ligar para ele. A culpa é dele. Cara, é que... Tô me isentando aqui. Hoje quem faz isso é a Caixa Econômica. Não, desculpa. A mediação? A mediação. Isso, depende do agente financiador, né? A Caixa, Inter, Exatamente. Santander. Que ele vai liberando dinheiro para o proprietário ou do imóvel, ou do prédio, ou da incorporadora, ativo em si, do ativo, ele vai liberando o dinheiro conforme o fluxo da obra. Uhum. Então, a gente Ou de criou venda. mecanismos, tá bom? Mecanismos onde a gente recebe, ou de venda, verdade, lá no incorporador, onde a gente recebe as informações do andamento da obra e vai liberando dinheiro para proporcional, exato. que a obra vá acontecendo. Para você não dar o dinheiro na mão de alguém e alguém não certo. Tem um faça risco- a é um obra risco muito grande, necessária. exato. Entendeu? Acontece. Então, a gente usa isso para mitigar outros pontos, tá bom? A gente hoje trabalha com os maiores... A gente não trabalha com o proprietário do imóvel. Eu tenho um imóvel, eu quero ir lá e botar na Ribusqui. Não pode. Não é assim. Quem entra ali são os administradores profissionais. Claro. Então, a gente tem administrador com 3 mil imóveis, com 5 mil, com 1.500 imóveis, com 2 mil imóveis. A gente tem administrador nessa faixa de imóveis e administradores com 30, 40, 50 mais profissionais que passaram pelo nosso crivo. Claro, entendeu? importante, claro. Então, a gente faz não é uma análise de crédito, mas é uma análise de performance. Como é que eu posso fazer? É uma análise de perfil, histórico. De histórico, etc. Então, a gente faz essa análise e para a gente aceitar esses administradores. Claro. Então, assim, cara, hoje o produto que a gente chama de RibuShare, tá bom? É um produto que não tem no mercado, não tem gente emprestando dinheiro para administradores de imóveis, tá bom? Certo. Não tem gente pensando em como fazer esses imóveis render mais através de short stay. Então, Verdade. a gente está... Esse produto é o produto que eu e Mileto, mais algumas pessoas ali da empresa, sentando e falando, cara, esse produto aqui é o produto que a gente vai originar dentro de casa, que a gente vai trabalhar da forma correta, etc, etc. E a gente traz parceiros como a Touch Energy, pô. Certo. Eu já falei com o Thiago, cara, eu quero empreendedor que faça, Certo. entendeu? Que queira ir lançar a oportunidade, ele mesmo botar o A gente não o fica na ativo análise dele. fria, né, irmão? Exatamente.
de fato Cara, entende. Vê ali, né? o Vê poder ali o da negócio. execução, exato. E que faça, entendeu? Do que eu ficar criando um produto para um, criando um produto para outro. Que eu prefiro que você crie, que você traga, a gente estrutura junto e depois você vai seguindo na perna, entendeu? Perfeito, exato. Falei muito, né? Não, Não, outro mas falou ponto, irmão, falou em relação bonito. a isso, cara, é que a gente acaba entendendo também a necessidade de venda do imóvel, do Exato. administrador. Tem Esse é o muito segundo dado, passo. tem Esse muito é dado. outro- segundo passo. Tem muita é informação um dado pra muito extrair. poderoso aí. Primeiro passo agora é lançar. essa retrofitada Exato. nos imóveis. Exato. Pô, isso é um Mas ganha-ganha, cara. Um outro passo que a gente Exatamente, tem é cara. olhar os mesmos dados e falar, opa, o 501 está performando bem pior do que o 701, vou fazer uma proposta para esse cara aqui para comprar esse imóvel, não Claro. para ele reformar, Perfeito. entendeu? Sim, claro. Então, assim, Claro. a gente pensa nisso, mas é um... Não, porque vai dar na liquidez no É mercado. isso, cara. E a diferença é muito grande. É que, cara. se a gente olhar hoje... Desculpa, cara. Não, É não que se eu a só ia gente- falar que a diferença é muito grande mesmo do aluguel tradicional pro short stay. É cara. muito, É muito de grande. 0,3 a Muito 0,5 grande, muito o grande. imóvel ali, ele, Muito grande. no short stay, ele gera o de 1,5% a quase 3%, assim, sabe? É realmente... Cara, Muito grande. Ainda mais numa cidade como Rio, São Paulo. Cara, a gente analisa os dados em janeiro, fevereiro, março. É assustador. É assustador, assustador, cara. irmão. Não é Porque possível. demanda Aqui é uma muito cidade grande. realmente Assustador, turismo. Aqui Exato, é isso, Assustador. cara. Demanda muito. Alguns casos são 5 vezes. É muito bizarro. É bizarro, é bizarro. É Ima- imóvel imagina. que fica vazio porque o ano administrador... todo. Não, fica vazio 3, 4, 5 dias porque o administrador precisa que deixar fique vazio. Ah. Para limpar direito, fazer uma Sim, faxina, sim. entendeu? Porque senão não fica, entende? Cara, que doideira. É doideira, né, Total. cara? Doideira. Não são todos, é óbvio, tá, gente? Senão ia estar todo mundo só fazendo isso. Então, não são todos, é um ou outro, Não, entendeu? É a exato, performance de exato. alguns. Claro. Mas, cara, é desse Mas é nível. uma oportunidade quando você pega Sim. algo nesse sentido, né? Exato. Agora assim, quando a gente pensa em adquirir um imóvel, reformar o imóvel, etc., a gente está num período de taxa de juros Complicado. altíssima. Complicado, né? Então, O dinheiro tá caro. Ninguém quer pegar empréstimo para comprar um imóvel, ninguém quer financiar um imóvel. Perfeito. Pô, eu estou falando, parece que eu estou abstraído do mundo, porque assim, o governo está liberando crédito agora, faixa 3 da Minha Casa Minha Vida, né? Foi a 500 mil, com taxa de juros a partir de 10,5%, alguma coisa do tipo, para a população que ganha ali até uns R$8.000 por mês renda familiar, alguma coisa do tipo, né? Enquanto a gente tem o Banco Central elevando a taxa de juros para ninguém pegar juros, né? Ninguém pegar pegar crédito. Pegar crédito. Então, crédito, assim, né? o Claro. ideal seria 14, não batendo, Absurdo, cara. não batendo em governo, porque eu acho que essa operação de uma faixa 3, faixa 4 ou 5 de Minha Casa Minha Vida é válido dependendo do momento de crédito. Certo. Se a gente tem um Banco Central hoje com uma ideia contracionista para evitar, para melhorar Inflação, hiperinflação, etc. tal. O papel do governo seria, para melhorar isso, a taxa de juros cair e depois ele liberar esse crédito, seria cortar os gastos para que isso funcione. Certo. Entendeu? Meu ponto de vista, gente, reforçando aqui, né? Não estou falando mal de governo, falando de nada. Tô Não falando tem de nada mercado. a ver. É só beleza? análise, É mercado, Só macro análise de mesmo. mercado. Macro, é macro. Exatamente. É tomada de decisão, pô. Então, assim, hoje, cara, é um momento para quem quer comprar um imóvel pensando em vender esse imóvel com uma taxa de juros mais baixa, é um momento de você comprar à vista. É o inverso, né? Comprar no dinheiro. Exato. Certo. Entendeu? Você Negociar um bom porque os preço outros e comprar no dinheiro. não tá comprando imóvel, é muito caro. Eu tenho um claro. amigo próximo vendendo imóvel, cobertura, etc., há, sei lá, 2 anos e meio, entendeu? Tentando vender. Tentando vender. Eu tenho um conhecido que vendeu uma casa linda pela metade do preço em milhões, Aham. porque ele estava sem liquidez, Precisava de dinheiro, caixa. É e normal. vendeu pela metade do preço, alguns milhões na metade do preço, porque ele precisava de caixa e o cara que vai comprar, meu irmão, já falei, cara, esse cara aí vai ganhar 7 milhões nas suas costas daqui a 3 3 anos. anos. Sim. Claro. Entendeu? Então, a gente olha esse produto Ribushare como uma oportunidade Claro. de comprar, melhorar,
ganhar no short stay durante o período e vender na valorização, quando os outros estiver comprando. Ciclo de mercado, né? Análise mesmo de Então, ciclo de assim, mercado. para quem tá vendo esse vídeo hoje, quiser procurar lá RiboShare, vai encontrar RiboShare, vai encontrar lá na Dexcap as ofertas da RiboShare e provavelmente tem alguma oferta para compra de algum imóvel, tá bom? Legal. Talvez não rápido, mas daqui a pouco, tá Certo, bom? certo. Provavelmente tem alguma oferta para compra de algum imóvel, mas a médio e longo prazo, 3 anos, 2 anos e meio. Só que durante esse período, ele vai ganhar um pinga-pinga do short stay o tempo todo. É a operação de Entendeu? flipping, né, que a gente fala. Operação de flipping, exatamente. E só para entender uma coisa, né, técnica, vocês trabalhando, né, cara, com blockchain e Pix em real, né, e dinheiro em real, vocês estão usando algum tipo, né, de tecnologia, né, por trás, alguma stable, para poder fazer essas trocas entre isso? Toda. Exato. Hoje a gente tem parceria aí com eu diria, as 2 principais empresas do mercado aí de stablecoin, De né? real. Em real, né? De Não real, dólar, né? certo. Não A dólar. gente está no Brasil, né? Stable de real, Exato. Então, nossa rampa aí enfim, empresas como a Transfero, né? A BRZ. É, gigantescos, né? A BRLA até mudou o nome, né? Então... Eu não nem sabia, lembro. não. Mudou. Avenua, não sei. Acho que é isso, sim. Eu esqueci, mas Depois abraço a aí gente pro pessoal. Tô desatualizado. Então a gente tá do lado aí dos 2 principais players do mercado, Sim. mas a gente tem alguns detalhes aí, né, em relação a talvez, enfim, melhorar a nossa infra no que tange ali essa parte. Mas mercado, hoje, futuro. hoje Mercado. a Nosso nossa... foco é isso. Exato. O que a gente Porque vai ter Edição. Drex em algum momento, né? Talvez seja Perfeito. por esse caminho que você esteja pensando. Exato, aí, né? exato. E pensando também até como, enfim, roadmap mesmo, ser multi-token ali, então o usuário comprar usando o USDT, o USDC ou alguma outra cripto e o originador já recebê-lo, obviamente, em real e tal. Então, a gente tem essa visão também. Claro, a gente... Dentro do nosso propósito chegar no mapa. Exato. No momento que a gente também vai entregar essa feature, Mas é basicamente isso, Filipão. O cara usa sem saber que usa, ele faz o Pix, ele recebe a cripto dele assim na carteira. E recebe Melhor o assim. Pix na conta depois. Exatamente. E recebe o Pix na conta Óbvio, tem que dele ser a depois. conta de titularidade dele, né? Colado, né? CVM, né? Exatamente. Não tem gente, né? Exatamente. O token é dele, a conta tem que ser dele. Perfeito. E a regra do Falar CVM sobre- normal. Temos tempo para falar sobre mineração. Vamos falar só porque parou no ar muito, né? Touch Energy. Vamos falar sobre a Touch Energy. Cara, rápido aqui, Quem tem aqui. que falar é vocês. Eu tô esperando. Quem tem que De falar- novo aí, ó, essa guerra. São gente. vocês. São Essa vocês. guerra. Cara, eu vou te falar. A gente... não vou me estender, não. Vai ser rápido. A gente tem uma parceria legal. A gente conversa, Sim. direto Direto. sobre o produto que a gente quer lançar, tanto Legal. para mineração quanto para energia solar. Cara, vocês são caras técnicos demais no que vocês estão Absurdo, fazendo. realmente. Como eu falei com o Mileto um tempo atrás, né, cara, que eu acreditei antes muito em análise de crédito fria, sabe? Análise de crédito mesmo, utilizando... Basileia, piriri, piroró. Sabe? E, cara, isso aqui que vai falar quanto que vai ser o retorno e quem vai me dar default. Cara, mentira. Não é assim. Entendeu? Eu acertei acreditando no empreendedor, sabe? Então, Perfeito. assim, eu prefiro uma empresa que vem comigo, vem fechar comigo, lançar 1, 2, 3, 4, 100 operações, do que me chupinhar uma oferta e sair e voltar daqui a 6 meses. Pô, tô precisando de dinheiro de novo só porque tá atrasando alguma coisa aqui, entendeu? Sem dúvida. Porque aquela tese que você fala muito, Cara, né? o seu irmão é um cara bem pragmático e ele falou uma frase, eu não vou falar, obviamente, com todas as palavras, né? Mas quando a pessoa vai no banheiro ali, né? Ela faz a necessidade dela no que tange a número 2. Né? Então, quando eles trazem o número 2 pra gente, né? Eu costumo falar, cara, esse número 2 aqui vai virar uma diarreia, entendeu? Não faz sentido a gente distribuir isso, originar e tal. Então, também tem todo esse trabalho educacional de falar pro pessoal, cara, isso aqui
é o número 2. Não tem como a gente transformar isso numa diarreia, sabe? Porque a pessoa pensa que, pô, eu tenho um produto ruim, eu vou tokenizar esse produto ruim. Pra botar dinheiro no bolso. Pra botar dinheiro no meu bolso E é isso. fazer com que Acabou. todo mundo tome o meu ativo. o meu ativo e fique esperando eu pagar alguma coisinha a ele em algum momento, entendeu? É uma loucura. Tipo, é uma loucura às vezes. Isso acontece, cara. Triste, É né? triste. É normal, É triste. Eu diria... Então, tem muita gente que fala, caraca, isso aqui é bom. Eu falo, cara, não é bom. Não é bom. Isso aí não vai trazer valor, né? Nenhum. Exato. Nem pra Pô, essa marca, oferta nem pro aqui é projeto. boa. Não é boa, cara. Essa oferta aí não tem como a gente andar. Eu tinha problemas no banco. Eu trabalhei em banco, né? Aham. Quando eu vendia título de capitalização, COI? aleatoriamente. COI? E aí, porra, tinha que vender o cara cliente, personalité, Van Gogh, aí parava o cara no balcão, tem um produto para o senhor aqui excelente, um título de capitalização, olhava para mim, não, filho, não dá, né? Me ajuda, né, te ajudar. Ajuda a te ajudar, né? Vende alguma coisa melhor. Era mais fácil vender É difícil, pedindo, né? né? Pô, gente, tem um relacionamento difícil, bom, né? pega aí pra eu bater a Exatamente. meta. Assim é mais fácil vender. Assim era mais fácil É vender. verdade. Bota 10 mil nisso aí. Eu sei que não rende nada, mas olha, fechou minha meta aqui. Não podia estar roubando, não podia estar matando, Você mas não eu pode atendo teu sacar- telefone enquanto tu liga. Você não pode Exato. sacar em 30 dias, mas daqui a 31 você sabe. Excelente oferta, nossa. Nossa, que oferta boa. Mas, realmente, voltando à conversa anterior, né? Cara, tem que fazer um trabalho educacional mesmo para que as pessoas Entendo. Exato. entendam que não E, dá cara, para lançar qualquer produto. e achar produtos igual, cara, de vocês, de energia, de Bitcoin, etc., que Principalmente no Brasil, né? no Brasil, porque É a que gente tem tem, vários a gente desafios, tem um né? parceiro fora que já veio pedir para lançar a operação com a pra gente, tokenizar, a gente segura, entendeu? Porque a gente vai fazer o mesmo produto, só que com vocês. Faremos. Faremos. Fica isso aí. tranquilo, faremos. Então, assim, achar parceiros que queiram empreender, É raro, sério, assim, cara, é raro. Então, assim, porta aberta sempre. Agora explica o produto pro pessoal, aí, por favor. Nada, ele fala, Fala Então, quanto que só para vai explicar render. pro pessoal, além de eu ser 95% do patrimônio em Bitcoin, que é o que eu recomendo que você faça também, mas eu sei que 90% das pessoas vão acabar não tendo 95% do patrimônio em Bitcoin, até porque elas gostam do mercado não tradicional, são do mercado tradicional, têm um patrimônio, às vezes, extremamente elevado. Eu não estava com patrimônio extremamente elevado quando eu comprei Bitcoin, né? Então, ele se tornou depois. Então, essa é uma questão. Eu sempre debato, né, com o Thiago, né, sobre isso. Eu acho não, eu tenho, né, certeza, né, convicção, que tem muitas pessoas que querem o patrimônio delas ainda, né, diversificado. Perfeito. Vão ter exposição em Bitcoin, mas vão ter exposições em produtos financeiros interessantes com rentabilidade alta. Perfeito. E um produto que eu descobri ao longo, né, do tempo é que a energia sempre encarece no Brasil. Tem mais de 20 anos que ela cresce aí muito acima da inflação, muito acima de todas as taxas. Energia é um negócio no Brasil da bandeira vermelha o tempo todo, bandeira amarela no Rio de Janeiro dá o tempo todo, é uma das mais caras do Brasil, inclusive. E por isso que algum tempo atrás eu fui, né, convencido, né, da tese de colocar aqueles 5% que sobra ali em alguma coisa de ter exponencial, pequenas usinas de energia que se chama de geração não distribuída, né? GD. Certo. E aí eu tinha micro-usinas junto com alguns sócios. E foi uma dessas ideias que a gente trouxe, né, lá atrás, né, para vocês, depois de bater em algumas portas. Né? Não é bom, MB? Depois de bater algumas portas, eu trouxe, né? E vocês, né, meio que me acolheram, né, super bem. Estava no momento ótimo, né, de vocês, estava ali começando, todas as ideias e tudo. E a ideia desse produto, gente, a ideia é simples. Eu tenho a usina pronta, tenho o contrato, né, de energia, tenho, né, recebível 10 anos para frente, e a única coisa que eu quero fazer é distribuir esse produto para que eu possa fazer mais usinas prontas, mais contratos de energia, e que eu possa distribuir isso com 10, 15, 20 anos, né, de garantia para vocês, e que as pessoas possam ter, né, rentabilidade sobre isso. Ou seja, pegar uma coisa que, em vez de você gastar, né, 500 mil, né, R$1 milhão, R$2 milhões, você possa gastar R$1.000, R$10.000 e ter uma rentabilidade de 1,5, às vezes 1,6. E com inflação chegando, às vezes, a 2, 2,5, né? Porque aí a inflação, né, do setor. Não é algo que começa assim, mas que termina assim, é o histórico.
É o histórico, né, do setor. É importante dizer que a gente vive de histórico mesmo, né? Exato. É exatamente isso. Então, foi assim que começou a conversa lá da Touch Energy, mas, assim, eu já mando um abraço, né, para o Alex e para o Luca, porque eles são o cara desse setor, né? Assim, a maior feras. parte Exato. de tudo desse projeto está na mão deles. Então, dependo deles para que a coisa também flua para o lado. Então, a gente está nessa conversa, está no final, né? A gente está nessa conversa tem uns meses de namoro, mas esse beijo vai sair, esse casamento vai sair. Bonito, vai sair bonito, vai ser aquele beijão, né, Pedro? Eu vou querer um flat desse, que eles só pegam um flat junto, Thiago. Vamos fazer um flat nós 4 aí, pô. Que isso? O cara jogou no futebol americano lá fora, já tem um histórico, entendeu? Então a gente faz aí um flat nós 4 e anda com isso. E outra coisa que eu comecei, né, em paralelo, mas isso tá longe da gente, né, tokenizar assim, num primeiro momento, assim, para amanhã, calma aí, gente, para amanhã. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo já tenha o nosso token lá, né? No Gold Mining BTC. Só que, sei lá o nome que a gente vai dar dentro da DexCap lá, né? Que é a ideia de pegar algumas minerações já com prova real, ou seja, com hash rate real, com taxa real, máquinas reais, energia, contrato de energia, tudo limpo, né, e transparente, e também fazer você, né, colocar dinheiro nesses contratos para gerar Bitcoin para você. E se você quiser, vai gerar, enfim, né, moeda fiat. Não recomendo. Exato. Mas gera. Né? Não recomendo. Mas gera. Então, isso também é algo que a gente estuda. A gente, né, começou uma operação bem, né, pequena aqui no Brasil disso, né? Vocês sabem, vocês estão, né, acompanhando. E eu tenho outras conversas com outras pessoas para expandir essa operação grande primeiro, né? E, de repente, depois, né, tokenizar. Como agora surgiu uma lei aí de dispensa de impostos para máquinas de mineração, Agora sim. pode ser que se acelere, entendeu? Então... Seria bom. É um produto, cara, que base da nossa... uma base Tem boa demanda. do nosso distribuidor toma, entendeu? Gosta desse tipo de produto. Então seria algo fácil de vender. É uma base já acostumada a vender, a comprar esses ativos, né? De um distribuidor que já compra esse tipo de coisa. Então, assim, seria bom a gente acelerar isso aí. Fico no aguardo de vocês, cara. Basicamente. A porta está aberta. Tá aberta. Porque se eu tenho um contrato com uma previsibilidade de mais longo prazo e escalável, eu fico mais confortável. Porque a usina que a gente, né, tomou é muito pequena para escalar. Eu preciso ter um contrato, de repente, com um player que possa chegar a 50 mega de energia, que aí já eu estaria falando, né, de 50 containers, alguma coisa realmente que mais daria para ser interessante da gente modular. Eu acho que é isso que está faltando. Eu e o Luca e Alex estamos determinados nisso, tá? Temos aí várias reuniões na próxima semana só desse tema. Né? De bola. Então vai ter cenários futuros aí, né? Teremos. Perfeito. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, né? Verdade. Poxa, Passa rápido, né, cara? Passou rápido o tempo, né? Foi quanto tempo? Imagina. Cara, essa conversa vai ser longa, vai ser longa. Vamos fazer a parte 2. Então, isso aí. Faremos. Faremos Tudo com os lançado, sucessos. Tudo bonitinho. Faremos com os sucessos que a gente gerou. Perfeito. Faremos Combinado. com os sucessos que a gente gerou. Então a gente volta daqui a um mês. Que assim seja, Para encerrar todos os vídeos aqui, né, a gente sempre pergunta, né, para as pessoas que sentam aí nessa cadeira, se existisse um evangelho, um livro, né, apócrifo, né, de Satoshi Nakamoto, com boas frases que, claro, vão ser do André, frases que vão ser, né, do PH, do Felipe, frases que são suas, mas que você gostaria de ver escrito nesse livro. Qual seria a sua frase e a sua frase? Cara, eu acho que a minha frase, ela acaba sendo um pouco clichê, mas muito na tecla do que a gente estava falando sobre educacional, sobre esse mercado, que é não confiar e sim verificar. Né? Então, don't trust, verify. Muito boa. Eu acho que esse é o principal ponto, né, cara? Hoje a gente estava conversando essa semana com, enfim, um amigo meu falando, cara, não, vou deixar o meu pendrive no banco. Eu falei, cara,
que você tá falando, cara? Você tá delegando teu poder aos outros. Não, que não posso ficar com a minha seed frase aqui e tal. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara, senta o bumbum, estuda e tal. Confia em você, sabe? Então, é isso. Não confie e verifique. Tem ferramentas para isso, né? Exato. Isso aí. Cara, eu sou, como fala em evangelho, eu sou cristão, cara. Eu sou um cara da igreja, tá? Perfeito. Sou evangélico, então, desde de moleque. Então, eu lembro muito de passagem da Bíblia mesmo, porque Legal. você fala evangelho, eu lembro muito de passagem Olha, da Bíblia. maravilha. E tem uma passagem muito boa, não vou demorar, juro. Tem uma Por favor, passagem muito por favor, boa, fica à vontade. que é da multiplicação dos peixes e dos pães certo. ali para a multidão, etc. Perfeito. Jesus corta tudo em pedacinho pequenininho, vocês estão me entendendo, toquenização. Satoshi. Satoshi. Corta tudo em pedacinho pequenininho, a multidão inteira aproveita aquilo, Certo. pega, come, se alimenta e depois Uau. ainda sobra tudo nos cestos cheios ainda, entendeu? Eu acho, cara, que teria alguma relação a isso, seria alguma parábola sobre isso, sabe? Seria alguma frase, algum ensinamento nesse sentido, que dá para distribuir e dá para sobrar, entendeu? O cesto vai continuar cheio se todo mundo utilizar da forma correta. Eu acho que não seria uma frase. e bons Posso não produtos. falar uma frase? Pode ser Não, já um falou. ensinamento Já falou. nesse sentido? Pode, entendeu? claro, deve. Beleza? É, Pegou? pegou. Pegaram a parábola? Pegamos. Boa, boa. Deixa aí nos seus recadinhos finais, né, para as câmeras. Fala como é que a gente acha vocês. Boa. Fala se vocês têm redes sociais, etc. Boa, perfeito. Bom, minha rede social é meu apelido, né? Deco_Milito, M-I-L-E-T-O, não Milito, né? Não é o jogador. Meu LinkedIn é André Milito, então pessoal que quer seguir aí e tal, acompanhar, fiquem ligados aí nas redes da Dexcap também, é dexcap.finance, né? F-I-N-A-N-C-E. E é isso. Vou agradecer mais uma vez aí pela participação, pela recepção também maravilhosa. E vamos pra cima. É o Felipe Fernandes com PH, Philipe Fernandes, em qualquer rede social, LinkedIn. No Instagram tem um ph.felipe, entendeu? Então, só essa diferença. E, cara, vocês também vão encontrar ali, eu tenho um livro que é uma crítica, se chama Heróis Divinos, que é uma crítica sobre liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa. É uma ficção, então, tipo, quem quiser pesquisar também vai encontrar em qualquer livraria. Legal. Também em forma digital. E tem um e-book que é gratuito para todo mundo sobre crédito para empresas, tá bom? Boa. Como conseguir crédito, financiamento e investimento para minha empresa. Sou um cara que já passei por todo tipo de rodada de investimento para startup e para empresa. Então, assim, pode ir lá e conferir. Tem um pouquinho da minha história lá dentro. E, cara, eu queria agradecer vocês, não só pelo convite, pelo espaço, pela parceria e tudo mais, cara. Sucesso para vocês. Para nós. E, Amém, amém. E daqui a um mês é pouco, 2 meses. Agora é a hora da treta. A gente retorna para falar sobre o sucesso das captações da Touch. Legal, Boa. Tiagão, deixa seu recadinho final também. Pô, muito obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer receber empreendedores que agregam valor para o mercado cripto, que acrescentam aí e trazem produtos inovadores, né, para que as pessoas possam ter mais acesso a fontes de financiamento, a fontes de eficiência de capital. Cara, sucesso para caramba. Estamos torcendo aqui. Seja o que for, o que acontecer, estamos aqui na torcida. Vamos sempre, junto. Tá bom? Forte abraço para vocês aí. Se vocês assistiram esse vídeo até esse momento, não deixou o seu like, não comentou, não compartilhou, não hypou, se você está vendo lá no celular, tem um botãozinho de hypar aí para você agora. Clica em hypar, hype esse vídeo, faz ele chegar a mais pessoas. Você pode ser um criptonauta, né, do mês e ganhar os livros aqui que vão ser assinados por todos que sentarem nessa bancada durante esse mês. Então, temos o livro aqui do Alan Chiran e do Renato Né 38. Renato Né Moedo, né? Bitcoin Né Black Pill aqui. Red Pill, na verdade. E temos o livro do Mínimo sobre, né, Bitcoin, livrinho aqui pequenininho, mas que fala tudo o que você precisa saber também, né, do Alan Chiran.
tanto um quanto o outro vai ser assinado aqui, tanto pelo André quanto pelo Felipe. Boa. E vamos também sortear a camiseta também do Bitcoin Cabuloso. Do Exato, Márcio. e vamos sortear a camiseta do... De quem? Alô, Marcião. Tamo junto, hein? Fenomenal. Fenomenal. Vamos sortear também essa camiseta para você. Não é sorteio. É para aquele que mais vai colaborar, né? Ah, Thiago? claro. Boa, com certeza. boa. Aquele que mais vai Tem colaborar. que ter mérito, né? Tem que ter Engaja aí, mérito. pessoal. Isso aí. É engaja o aí. Proof of Work aqui, né, do Criptoverso. Exatamente. Boa, Valeu, boa. pessoal. Um grande abraço. Obrigado. Abraço. Valeu, pessoal. gente. Obrigadão.